do Senhor para os irmãos. Amado, eu vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus que eu creio que muitos já conhecem, mas muitos às vezes não conhecem. Às vezes conhecem, mas não tem muito entendimento. Mas se não der para me explanar, pelo menos a leitura eu vou deixar em nome do Senhor Jesus, porque talvez o celular não dá para explanar os versículos. No livro de Lucas, capítulo 18, do verso 18 em diante. O mancebo de qualidade, um jovem de qualidade. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas te tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: quão difícil entrar no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixaremos tudo e te seguimos. E ele disse: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura, a vida eterna. Então, amados, observa que o Senhor ele fala claramente que o homem não pode ser preso ao dinheiro. Então, este jovem rico, vou explanar alguma coisa aqui que eu acredito que vai dar tempo. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para entrar no reino, na vida eterna? Esse jovem perguntou a Jesus o que ele haveria de fazer para herdar a vida eterna. Olha o que Jesus respondeu a ele. Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Se o próprio Filho de Deus falou assim: por que me chama bom? Só há um bom, que é o Pai, que é Deus. Jesus era bom e não aceitou ser chamado de bom. Eu vejo hoje cada um miserável querendo honra e honrando uns aos outros. Olha o que o diabo armou hoje. Observe o que o Satanás armou hoje. Observe os falsos profetas, como é que eles vivem. Vivem na impiedade, e eles gostam de ficar honrando uns aos outros com palavras falsas. Eles têm uma mania de chamar, eles têm que dizer o meu pastor, olha para o outro e fala assim: você está que nem Salomão na sua glória. Gente, olha como é que os falsos profetas gostam de dar honra uns aos outros. Por que eles gostam de fazer isso? Porque Satanás, que é na vida deles, não deixa de receber nada que vem de Deus. Eles não têm honra nenhuma de Deus. Eles não recebem nada pelos méritos de Deus. Tudo que eles fazem vem da parte de Satanás. Até come o pão da violência. E gosta de ficar dando honra uns aos outros, porque não tem nada, Deus não honra eles. Eles não conseguem ter um pouquinho de honra de Deus. E nada que eles fazem vem de Deus. Então, observa para vocês verem como é que eles são. E eles ficam chamando uns aos outros disso, chamando uns aos outros daquilo. E isso é um grande... Você observa, você já conhece ali quem é um falso profeta.
Então, o próprio Jesus, o Filho de Deus, não aceitou ser chamado de bom. Não aceitou. E eu já vi homem aí que o irmãozinho da igreja não chamou ele de pastor porque ele era pastor, ele chegou e gritou e corrigiu. Não, você tem que chamar eu de pastor, eu sou pastor. Eles gostam que dá honra para eles, porque é falso profeta. Um pastor de verdade, que é homem de Deus, ele não importa se o membro da igreja chamou ele de pastor, chamou ele de José, de Pedro, de Joaquim, ou chega perto dele, chama, ô pastor, isso, ele não importa, ele é simples, porque ele sabe que ele não é nada. Deus é, Jesus é. E nem Jesus disse que era. Ele falou que bom era o Pai. Observa para vocês verem como é que o ser humano na Terra quer ser mais do que o Filho de Deus, quer ser mais do que Deus. Misericórdia, que Deus tenha piedade dessa raça podre. Olha aqui mais embaixo, ó. Bom é Deus. Sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E olha o que ele disse. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Aí ele falou que tinha observado tudo isso desde a mocidade dele, né? Quer dizer, ele fazia todas essas coisas. Ao 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe que Jesus é sábio. Jesus sabia que ele estava preso na riqueza. Por isso Jesus foi na ferida, na riqueza. Ó. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Quando você fala de... Olha, pode observar, hoje tem uma teologia que dentro da igreja você tem que ser rico, você tem que ter as coisas. E hoje os crentes, eu vou falar dos crentes, que os ímpios não estão fazendo isso não, a maioria dos ímpios não. Mas os crentes, porque já titula filho do diabo, os falsos crentes, eles têm uma teologia que eles têm que ficar ricos, que eles têm que ter dinheiro, que tem que ter carrão, que tem que ter isso, e eles atropelam qualquer um usando o nome do Senhor para ter as coisas. Os ímpios não, porque muitos ímpios, coitados, nem não estão presos a esse tipo de demônio, mas os falsos crentes estão presos a esse tipo de demônio. Se depender de ganhar uma alma, igual o pastor que eu postei aqui na internet, se tiver de ganhar uma alma pela vida dessas pessoas, não vai um crente se salvar, porque já escandalizaram e já mancharam o nome do Senhor e as igrejas. Então, você que quer ser salvo, olha para a Bíblia, olha para a promessa de Jesus, senão você nunca vai entrar na igreja. Ó. E vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Tão difícil é de entrar no reino de Deus quem tem riqueza. Porque hoje, os que têm, às vezes tem pessoas que têm riqueza e estão desprendendo praticamente das suas riquezas para servir a Jesus. Mas tem pessoas que não têm nem a comida para comer e estão fazendo qualquer coisa, dando até a vida para ter riqueza, para o diabo para ter riqueza. Então o escândalo que está vindo das igrejas é isso. Tem pessoas ricas abandonando a riqueza para ter vida eterna. E tem pessoas que não têm nada, dando a alma para o diabo para ter a riqueza. Então não vai nessa que ser pobre, por causa do cara ser pobrinho, que ele é humilde. Não, às vezes o cara é pobrinho, não tem nada. Não tem nem o que comer, não tem nem arroz para pôr na panela. Mas é um endemoniado de mão cheia. Ele faz qualquer coisa para ter riqueza. Ele trai, ele vende, ele faz qualquer negócio. E de noite pega a Bíblia e vai para a igreja. Às vezes o cidadão está todo inchado, barrigudo, todo doente, mas ele faz o mal, ele quer se salvar em cima da maldade. Ele acredita no homem, mas não acredita em Deus. Ele acredita em qualquer coisa na terra, mas de menos em Jesus e de menos em Deus. O diabo está o matando e ele está trabalhando para o diabo. O diabo está matando ele está morrendo, mas ele está fazendo mal. Ele tá fazendo a maldade. Está trabalhando para o diabo. Então, quando Satanás cega uma pessoa, meu irmão, sai de baixo. Afasta dele. Ora por ele, ora para Deus te guardar do veneno que nele tem e afasta dele. Porque, ó, ele vira uma bomba. Tá? Só Deus pode pará-lo. Só Deus. Porque não tem o temor de Deus. É a pior coisa que pode existir. Então, o dinheiro está corrompendo muitas pessoas.
Ó, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, eu não estou falando, igual eu já falei mais em cima aqui. Tem rico que abandona a sua riqueza para servir a Deus. E tem pobre que está dando a alma para o diabo por causa do dinheiro. Então, isso aí é... E que Deus abençoe você que aí que está servindo a Deus. Você é rico, muito rico, e está usando a sua riqueza para ajudar os pobres. Igual tem um jogador de futebol aí da africano, ele ajuda muito pobre, que Deus te abençoe. E não só ele, tem muitos cristãos, pessoas que aceitaram Jesus aí, que é rico, e estão sendo fiel a Deus, que o seu galardão vai ser grande no céu. Porque você desprendeu do seu dinheiro para servir a Deus. Que o Senhor te guarde, te proteja e te fortaleça para você chegar até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Então, ó. E os que ouviram isso disseram logo, quem pode se salvar? Os discípulos já perguntaram para Jesus, quem pode se salvar? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, aquilo que é impossível para você, que foge das suas possibilidades, acredite que o seu Deus, para o seu Deus é possível. Ore, confie, entregue tudo na mão dele e marche, que Deus cuida de todas as coisas. Tudo está patente nas mãos de Deus para nos dar tudo aquilo que nós merecemos, mediante aquilo que nós façamos. A Bíblia diz que nós escolhemos o que nós plantamos. Nós estamos plantando as nossas orações, a nossa vida, a nossa fidelidade, o nosso amor, tudo nos pés de Jesus. E Jesus vai nos dar isso, o amor, guardar nós, proteger nós embaixo da asa dele e prosperar tudo aquilo que ele nos dá. Então é assim que o nosso Deus trabalha. E disse Pedro, eis que nos deixamos tudo e te seguimos. Pedro disse para Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Então, se você largou tudo, pai, mãe, filho, tudo para servir a Jesus, para servir a Deus, você recebe tudo neste mundo e ainda recebe a vida eterna. O Senhor, ele te sustenta neste mundo, ele te dá o que você precisa, ainda te dá a vida eterna. Creia nisso, é a promessa de Deus. Se porventura não recebemos, é porque tem falha em nós. Deus está falando, conserte, coloca a vida no prumo, no altar, que eu te darei, eu vou te dar. Às vezes nós não recebemos porque nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, mas o Senhor está com a bênção para nos dar. É a promessa de Deus não falha e não pode falhar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o erro está em nós, não está em Deus, não está na palavra. Nós apanhamos e andamos em círculo no deserto porque nós pecamos, nós erramos. E por isso andamos em círculo no deserto. Observa se você não está andando em círculo no deserto. E Deus está falando, conserte. Aos hebreus andou em círculo no deserto. Deus abriu o mar vermelho. Mesmo assim, eles não creram. Pediu um pão, Deus enviou o maná do céu, eles não creram. Deus enviou a cordoniz do mar, eles não creram. Deus enviou uma nuvem para proteger do sol, e mesmo assim eles não creram. Enviou uma coluna de fogo à noite para aquecer do frio, e mesmo assim eles não creram. E nós estamos igual os hebreus no deserto. Deus envia as bênçãos e nós não crê. Então nós temos que fazer uma perspectiva de nós mesmos. Se nós estamos andando em círculo, para nós pararmos de andarmos em círculo, pôr a vida no prumo, no altar do Senhor, e Ele nos concederá tudo que nós precisamos. Vou fazer uma oração rápida por você e por mim. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, venha repreender esse espírito das trevas que tem permitido que nós venhamos andar em círculo na tua presença. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem queimando as legiões, as potestades, os principados nesta manhã. Vai desacorrentando os teus servos, a tua serva que está andando em círculo, meu Pai, nesse deserto.
Meu Deus, porque o Senhor tem toda a promessa na tua palavra para nos abençoar nesta terra e na vindoura, a vida eterna. Então, Pai, não recebemos porque pedimos maus, ou falhamos ou pecamos diante de Ti. Perdoa a multidão dos nossos pecados, meu Pai. Faz uma aliança, meu Pai, nesta manhã, na vida da tua serva, do teu servo, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Que nós permanecemos, ó Pai, te servindo, obedecendo a tua palavra, em qualquer circunstância, em qualquer custo. Meu Deus, visita, meu Pai, todas as crianças, os que estão necessitadas no nosso Brasil, na África, na Índia, em qualquer outro país onde as pessoas estão passando fome e dificuldade. Assim como o Senhor enviou o maná no deserto, envia o maná para aquele povo. O Senhor não enviou o maná para quem precisava ou para quem estava sendo fiel, não. O Senhor enviou o maná para os infiéis no deserto. E, Pai, não olha para essas pessoas se ela é fiel ou não, mas envia o maná, o alimento, o pão para que eles não venham, Pai, passar fome, em nome do Senhor Jesus. Desperta na vida deles, pelo teu Espírito Santo, o desejo de fazer uma entrega, uma aliança com o Senhor e ser salva. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, agora venha no meu bairro, na minha rua, repreender toda a qualidade de demônio que tem se levantado contra a minha vida para destruir minha área financeira e destruir a minha vida eterna, a qual tem sido preparada todos os dias por Deus. O Pai, vem repreender esse demônio da perseguição, esse demônio da ganância, esse demônio, Pai, que projeta em roubar a minha fábricazinha de vassoura, roubar minhas coisas, pegar as coisas que o Senhor me deu. Meu Deus, unja as minhas coisas no nome do Senhor Jesus e não permita que esse filho de Satã venha tocar nas minhas coisas, venha roubar minhas coisas, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus poderoso e um Deus eterno. Vai repreendendo os demônios que há na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Vai queimando, Pai, esse demônio da ganância, esse demônio de roubar, esse demônio de querer ter as coisas dos teus servos, esse demônio que tem inveja da minha esposa, esse demônio que tem inveja das minhas coisas, que nada, é tão pequeno aquilo que eu tenho, mas tem inveja de tudo que eu faço. Vai repreendendo esse demônio, vai repreendendo essa legião. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, consagra minhas coisas, consagra minha vida, a vida da minha esposa e tudo que é meu, em nome do Senhor Jesus. Faz crescer, faz prosperar, para a honra e a glória do teu nome. Larguei tudo para te servir, a minha esposa largou tudo para te servir, para obedecer a tua palavra, Senhor. Seja conosco, honra-nos, ó Pai, em nome de Jesus, guardando e nos livrando da seta do maligno, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos toda a tua igreja nos 4 cantos da terra. Visita os hospitais, visita, meu Pai, os presídios, aqueles que converteram ao Senhor, aqueles que estão fingindo para não morrer, aqueles que estão amedrontados neste momento. Visita eles com teu Espírito Santo, leva o refrigério, o bálsamo do Senhor ali, meu Pai, curando a ferida. Meu Deus, dando eles, meu Pai, um refrigério, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Continua abençoando a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.